Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. A Bíblia diz em Coríntios, eu gostei muito daquela palavra que o pastor Fernando, o bispo Fernando falou a respeito de Coríntios, porque eu meditei nela nessa semana, sobre o amor e o afeto de Paulo por Coríntios e os hereges que tinham se plantado naquela igreja, os falsos apóstolos tinham distorcido a palavra de Paulo em relação ao coração do povo de Coríntios, que eram filhos da fé, na fé de Paulo, né, contra Paulo. E Paulo teve que ser um tanto quanto severo com eles, né? É uma palavra muito interessante que a gente tem que fazer. A Bíblia diz lá no versículo 6, eu quero ler para vocês, e isso afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, em que se completa 7 anos, que é um ano tão importante no calendário judaico, nós queremos abençoar a vida de cada pessoa que está nesse lugar, que o Teu Espírito essa noite possa se derramar sobre cada coração e sobre cada vida que está nesse lugar. Eu te dou graça por tudo, Senhor, e por tudo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer nessa cidade. E eu profetizo que na próxima pregação que eu fizer aqui, eles estarão num lugar o dobro maior do que esse aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, a gente passou com ele todo o período de morte. A luta do Fernando foi muito grande no início dele, da caminhada dele, do falecimento do pai. Passou por coisas e situações que a gente não deve falar, porque o passado não nos traz boas coisas muitas vezes. E a gente foi nesse período, o período que eu e ele e o Fabiano, a Elisa e a Fernanda, a gente passou praticamente junto, né? Quase toda semana se encontrando no sítio. E Deus me usou naquela época muito para ir confortando o coração deles e consolando o coração deles e sarando a perseguição que esse rapaz levou. Não é coisa para fraco. A luta que ele passou, a batalha que ele passou, a traição que ele viveu. Imagine tu ser expulso da igreja do teu pai. Você imagina você ser expulso da igreja que o teu pai fundou. Tu imagina tu ser expulso do lugar aonde você nasceu, correu, brincou, teve na escolinha de criança, e de repente tu ser tratado como um cão sarnento e ser jogado para fora por um impostor que não tinha a mínima das condições de assumir uma obra, né? E de repente você vê o sofrimento dele, e ele fazendo aquilo da promessa, e me ligava às vezes 2 horas da manhã, chorando: eu vou sair daqui, eu não aguento mais. E disse: não, tu não vai sair, cara, tu não vai dividir, tu vai sofrer até o fim. Aí convidaram ele para assumir uma igreja, de uns amigos dele, e eu falei para ele, disse: não, tu não vai promover divisão, porque senão amanhã vão dizer que tu tem igreja dividida.
Isso não vai te trazer bênção. Tu só vai sair daí quando te expulsar daí. Não deu 3 semanas, expulsaram ele. E queridos, uma das coisas que eu aprendi na minha vida é o princípio de honra. Há 15 anos atrás, Fernando, estava com quantos anos? 30 anos, tá? Com 28 anos, 27 anos mais ou menos, eu conheci o pai dele. E o pai dele, eu conheci no Ataliba. Eu estou contando um pouquinho do backstage para vocês entenderem quando eu chegar no final. Eu conheci no Ataliba. Ele estava almoçando lá, junto com um cantor amigo meu, presbiteriano, chamado Natan. O Natan me conheceu, me chamou para a mesa, e eu vinha de Joaçaba, que eu tinha dado um testemunho lá, na Donep, e eu era um jovem sem esperança, sem expectativa de vida, porque a igreja que eu era parte tinha se destruído, ela tinha se dividido totalmente, e todo mundo foi para um lado, fechou a igreja, e eu não tinha mais igreja, não tinha igreja. E o pai dele olhou para mim, né, com aquele seu jeito exagerado, de sempre, né, e ele olhou para mim e disse: e tu faz o quê? Eu disse: eu estou sem igreja. Ele disse: tu tem que ser pastor, pai, porque ele gostou do meu papo. Tu tem que ser pastor, daqui a 15 dias está marcado, tu vai pregar lá na igreja. A igreja era lá na garagem, e encheu de jovem, e para a glória de Deus, Deus batizou uns 30 no Espírito Santo naquela noite, aleluia. E Deus me deu uma revelação de um familiar dele que estava na UTI e estava com problema de infarto, e que naquela hora Deus tinha ido lá curado ele. No domingo, isso era sábado, no domingo estava lá o irmão de Samuel, o tio de Samuel, né, curado completamente, porque um anjo tinha entrado dentro da UTI e curado ele do coração, e ele estava lá glorificando a Deus e dando testemunho do que Deus tinha feito. Aleluia! E quando o bispo Samuel viu isso, ele disse: tu tem que ser consagrado pastor, tu prega bem, tu tem dom de Deus, Deus vai te usar. E ele me chamou minha esposa, consagrou a gente pela convenção da Assembleia de Deus na época, a época. Então, quando eu vi o Fernando sofrendo, eu me vi nele. Eu tinha mais ou menos a mesma idade, nós estávamos mais ou menos na mesma fase. Eu disse: eu vou abraçar ele, eu vou guardar ele, eu vou proteger ele, como o pai dele me protegeu, e eu vou cuidar da vida dele, até o dia que ele possa se levantar e cuidar de uma obra, e cuidar de uma bela igreja. Eu estou 15 anos, nós estamos 15 anos na frente, e a palavra de Deus se cumpriu. Eu li esse versículo: aquele que pouco semeia, pouco também colherá. Porque o que nós semeamos era tudo que nós tínhamos. Não era muito, mas era o pouco que nós tínhamos. A gente semeou tudo. E o pastor que viria para cá
seria o pastor Sérgio, que era o meu auxiliar direto lá na igreja sede. E eu disse, só que eu estava numa incógnita. Eu já tinha comprado passagem para o Sérgio, nós já tínhamos acertado toda a ida dele fez 7 anos agora que eu vim de lá, também a igreja, e ele estava para ir para New Jersey, Estados Unidos, abrir uma igreja. Pô, de New Jersey, e eu botar ele aqui em Blumenau, seria ele com o coração todo já empolgado, feito, cabeça 2 meses feita, tudo feliz, tinha comprado 3 meses a passagem antes, vendido carro com dinheiro, já para começar toda a vida lá, e nós com dinheiro para ajudar ele também, e ele foi para lá, completando 7 anos, nós compramos uma área em New Jersey, que hoje era uma igreja presbiteriana, 6 acres de terra, que é 10 hectares de terra, aqui em Florianópolis, aqui no Brasil. O acre é 2 hectares. Então, você veja uma coisa, Deus deu tudo isso aqui, posso ouvir um amém? Mas Deus também multiplicou a sementeira em outro país. Naquela época nós também estávamos para mandar o pastor David, que eu tive lá agora, também comemorando 7 anos. 7 anos. Com uma igreja maravilhosa, lotada de gente, só de italiano, estamos com 2 igrejas na Itália. Estamos uma igreja com 200 e poucos membros em Londres. Quando tu semeia, você pode ter certeza, a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Quando você entende o princípio da semeadura, que ela não está vinculada a dinheiro, mas ela está vinculada à entrega de coração, à entrega de alma, à entrega de vidas. Isso tem um sentido tão grande. Coisas que vão começar a acontecer na tua vida, que tu não sabe, que são coisas que tu fez há 15 anos atrás, e que tu não sabia. A igreja em Itajaí começou, nós emprestamos cadeira, o Fabiano arrumou cadeira, abriu a oficina, 3º culto já não tinha mais lugar. Como dizia meu querido Bispo Samuel Saltoso, estava hiperlotada. Deixa eu conhecer o Bispo Samuel, como a gente conheceu. Uma das figuras mais simpáticas que eu conheci na minha vida. Então, quando você vai, eu soube que a Carol veio de Portugal agora, quando você vai nesses países, principalmente agora na Europa, você vai começando a entender a necessidade da pregação do Evangelho. A França, em poucos anos, vira muçulmana, em população. Nova York elegeu o primeiro prefeito muçulmano. A Europa está sendo comprada por todos os sheiks árabes.
Por que eu estou falando isso? O que eu estou falando aqui é que nós precisamos despertar para aquilo que os Gideões missionários, como é que era o nome do pastor, o pastor Cezino Bernardino, despertou, e para mim foi o maior movimento missionário que o mundo conheceu. Nós temos que despertar para a América Latina, principalmente, aqui eles não chegaram ainda. Nós temos que despertar para vidas. Nós temos que despertar que nós somos semeadores do Evangelho que salva, que cura, que liberta, que batiza no Espírito Santo. Você bem quadrangular agora e que vai fazer uma obra aqui nessa noite, na vida de pessoas. Nada eu tenho para mim de importância do que a pregação do Evangelho. Nada para mim me tiraria o meu tempo da pregação do Evangelho. Tu sabe qual é o maior problema dos crentes hoje? Querem culto, culto bom, culto animado, culto feliz, mas se esqueceram de uma coisa: nós estamos numa batalha espiritual, nós estamos numa guerra espiritual. Hoje eu não pastorei mais igreja nenhuma. Cada pastor cada igreja tem seu pastor. Eu estou livre, por isso que eu posso vir aqui no domingo à noite. A necessidade de pessoas serem levantadas, ela é incrível. Eu peguei um italiano lá. Depois que ele me ouviu pregar, ele me chamou, ele disse: eu nunca ouvi nada igual. Ele pregou essa tarde, ele pregou lá na Itália, e foi um derramar do Espírito de Deus. Alemão, gente, é pessoa, vocês moram na cidade de Alemão. Alemão não é afetivo, é natureza do alemão. Mas a igreja da Alemanha estava lá. Nós temos uma igreja na Alemanha. E o povo da Alemanha, quando terminou a pregação, eles vieram me abraçar. Muito obrigado pelo que você trouxe para a gente. A gente precisa de vocês, precisa dessa palavra. O Fernando tem uma palavra muito boa, né? Nós precisamos entender, nós precisamos pregar a palavra, semear essa mensagem que dá vida, e vida com abundância. O que o Fernando não sabe é que quando o CI começou, o teu pai teve a mesma visão, entregaram para ele a mesma visão do dia da morte dele. Tu não sabe, eu sei porque ele me contou. Ele disse: Flori, vai para Florianópolis, tu vai ser milhares em Florianópolis, vai em Florianópolis. E ele contou exatamente a luta que ia passar, a guerra que ia passar. Nós chegamos lá, nós chegamos em São Paulo, voo atrasado. Olha o que é guerra espiritual, voo atrasado. Perdemos a conexão, nos mandaram para Madrid. Perdi meu notebook em Madrid. O notebook em Madrid. As 3 malas nossas extraviaram. Só chegou lá domingo. Tivemos que comprar roupa para pregar. A gente não observa isso. Você sabe o que é isso? Guerra espiritual. Nos Estados Unidos, chegou uma segunda-feira, eu vou visitar uma família de americanos, que estão todos se convertendo, numa vila chamada Bethlehem. Estão todos se convertendo porque ouviram a mensagem com tradução, e se e aí é tudo morno, né? Deus batizou no Espírito Santo os caras querem a igreja lá.
E nós estamos começando a igreja lá. Nesse dia eu fui lá. Gente, chega a parte do caminho, me dá vontade de ir ao banheiro. Quem disse que eu consegui urinar? Eu passei o dia inteiro com dor, que eu não desejo para ninguém, para urinar, e não consegui urinar. A benção é que o bispo Sérgio foi assertivo, e o Espírito de Deus orientou eles exatamente o remédio que eu tinha que comprar. Eu só fui conseguir urinar 8 horas da noite. O que é isso? Guerra espiritual. A Carol, que veio de Portugal, ela sentiu na pele. O que é um português, tu pregar para o português? O que é tu falar para um italiano? O que é tu falar de Jesus para eles? Eles não querem saber nada de Jesus. E a igreja do Brasil, ela precisa ser fortalecida no poder de Deus para enfrentar essa gente que está se levantando. É tempo de Deus trazer um derramar do Espírito Santo jamais visto nessa nação. É tempo de Deus derramar uma unção sobre a minha, a tua vida, dizer: nós vamos, quer o diabo queira ou não, a minha família, os meus filhos vão ser consagrados à pregação do Evangelho, à pregação da palavra. Eu não vou desistir. Diabo pode cair fora, porque eu não vou sair daqui. Eu vou continuar a caminhada que Jesus começou na minha vida. Diga ao Senhor: eu estou pronto, Senhor, para obedecer. E a oração é a chave de tudo isso. Quando você começa a orar, Deus começa a despertar você. Quando você começa a buscar a Deus, Deus começa a mexer com você. Os alemães deram muito para nós. Os italianos deram muito para nós. Olha a VEG. Olha o que é Jaraguá do Sul. Olha o que é Blumenau. Olha o que é essa região milionária, bilionária, trilionária. Nós não temos o dinheiro que eles têm, mas nós temos uma coisa que eles não têm. Nós temos Jesus. Nós temos aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós queremos e imaginamos. Nós temos uma palavra que, quando ela é semeada, não tem demônio que vai impedir de nascer. Nós temos uma palavra. Imagina se o Bispo Fernando desiste na época, há 15 anos atrás. Não tinha essa igreja aqui, não tinha igreja em Blumenau, não sei o que seria da vida de vocês, mas ele não desistiu. E ele sofreu, gente. Ele sofreu como um cão sarnento, humilhação e em cima de humilhação, mas ele perseverou até o fim, e ele está aqui hoje, e ele é um exemplo para isso. E você deve pegar esse exemplo e dizer: Senhor, eu não vou desistir, porque o Senhor é com a minha vida. Eu vou pregar o Evangelho. Prega para o teu vizinho, prega para o teu parente. A minha família toda era alcoólatra, hoje está todo mundo na igreja. Todo mundo na igreja. Eu tenho um sobrinho que eu fui orar pela irmã dele, e eu orei abençoando
o noivado. E essa oração acabou servindo para uma confusão terrível. Ele achou que eu usei a oração para dar indireta para ele. Ele ia casar. Gente, 10 dias antes, ele entra no meu escritório. Ele olha para mim. Ele diz, ó, tu não é digno de botar a mão na minha cabeça. Porque o dia que tu foi lá, tu me deu indireta. Se tu quiser, tu pode ir no meu casamento e por consideração meu pai, tu pode ser meu padrinho. Eu olhei para ele, eu disse, eu não vou no teu casamento. Não tem problema, pode arrumar alguém que faça teu casamento, sem crise nenhuma, e a vida continua. Por 8 anos, todo final de semana, eu ia na casa do pai e a mãe, para a gente almoçar junto, toda semana, e eles lá, eles não me cumprimentavam, não falavam comigo. Mas por 8 anos seguidos, eu sempre fui lá, sempre transmiti o amor de Deus, sempre transmiti o carinho de Deus. Chegou um dia, eu recebo um telefonema, tio, aqui é o Dani. Ô querido, o que foi? Tu pode ir no hospital orar pela minha mulher, que ela pegou uma bactéria na coluna, e os médicos estão dizendo que vai virar sepsia, e se virar sepsia, tem 48 horas, isso vai acabar. Ela não volta mais. Eu disse, já. Ele é policial, me pega aqui, vamos lá. Eu fui 2 dias seguidos lá. No segundo dia, tiraram aquela sonda que tirava o pus, porque a infecção tinha desaparecido. Hoje ela é do louvor, ele é um dos melhores crentes da igreja, a família está toda junto com ele, o filhinho dele hoje, pequenininho, já é dirigente de louvor da galera que nós chamamos lá, da galerinha, já é dirigente de louvor, a irmãzinha já é dirigente de louvor, envolveu toda a família. Muitas vezes nós queremos ir para a briga e se esquecemos que o nosso evangelho, ele é muito mais poderoso do que qualquer tipo de briga. Quando você entende isso, que semear não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com a palavra. Eu estive no Chile, aí entrei numas bibocas, estava lá uma Assembleia de Deus, entrava, mandava o pastor parar, eu quero entrar, entrava, estava lá o obreiro, de onde você é? Eu disse, eu sou missionário do Cizinho do Bernardino aqui. Foi em 10 mais ou menos. Nós precisamos de algo que desperte o nosso coração de uma maneira sobrenatural, de uma maneira grande. Eu sei que eu não estou pregando uma mensagem para você chorar aqui ou para você gritar, mas eu estou pregando uma mensagem mostrando a necessidade que esse mundo está vivendo. Esse mundo vive uma necessidade que você não tem ideia. Teu vizinho precisa de tem uma necessidade que você não tem ideia. Eu morava num apartamento no centro, umas 2 horas, uma inquietação para orar, e eu não obedeci. 3 horas da manhã um cara se jogou do 8º andar. Muitas vezes o Espírito de Deus te chama para orar. Ele te chama para você buscar a Deus,
porque tem algo que está para acontecer, que você vai ser veículo de impedir aquela ação diabólica. Aqui nessa terra, o diabo não respeita ninguém, mas o diabo para, aonde é um povo que sabe que o nome de Jesus é um nome que está acima de todos os nomes. Posso ouvir um amém? E nós precisamos de igreja forte, financeiramente, igrejas que financeiramente tenham viabilidade de mandar gente, viabilidade de mandar pessoas. Agora, vocês estão em Ribeira, é grana, gente, é grana, tem que sair daqui e ir para um lugar, vai, de repente pega Chile, é dinheiro que tem que ir, é tudo semeadura, mas é semeadura na pregação da palavra, na pregação do evangelho, na obra de Deus. E o que eu quero dizer para vocês uma coisa, o terreno que nós compramos lá, depois que descobriram que a gente comprou 6 acres, hoje já vai, nós compramos por $840 mil. Esse terreno hoje já vale 6 milhões de dólares. Posso ouvir um amém? Quando você planta, você tem a certeza que a colheita vai vir na tua vida, algo vai acontecer na tua casa, algo vai acontecer na tua família, algo vai acontecer nos teus negócios. Quando você semeia, você pode ter a certeza que a semente vai brotar. Quando tu diz um amém para uma pessoa, um cara drogado saindo da casa do meu sogro, ele pegou minha mão, quando pegou minha mão, eu segurei ele firme, eu disse para ele, ó, Jesus te ama, cara, e não te quer nesse estado. Ele vai tomar banho, me largou minha mão, saiu correndo, foi embora. Ele passou 3 dias, no ouvido dele, trabalha na Assembleia Legislativa, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, tu precisa se converter, tu precisa se converter. E ele enlouqueceu praticamente. No 4º dia ele me chamou lá na Assembleia, na LESC. Hoje ele é convertido, salvo, morando em Paulo Lopes, servindo ao Deus Todo-Poderoso, porque Deus é fiel. Esse nome é poderoso. Esse nome, quando ele é citado, ele faz coisas maravilhosas. Quando tu usa o nome de Jesus e tu prega esse nome muda realidade de pessoas, muda realidade de famílias. A gente também está com a igreja em Portugal, com a igreja já com mais 150 pessoas. E Deus está abençoando, e Deus está acrescentando. O que eu quero falar para vocês uma coisa, a semeadura, ela sempre vai voltar, e ela vai voltar com cachos de uva, com um grande parreiral, e eu profetizo sobre vocês, vocês serão uma igreja missionária, uma igreja que vai, aqui vocês têm um exemplo de missionário, o Marlo, Bispo Marlo, não tem para mim ele é a maior referência hoje de missões. E quando você bota isso no teu coração, você pode ter certeza que as coisas começam a mudar na tua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu quero ser sempre conhecido como um ganhador de alma. Nós estamos hoje com cerca de 30 mil pessoas na Grande Florianópolis, entre Imbituba e Florianópolis. Nós temos igreja em todo canto que tu imaginar. Nós temos a igreja da Palhoça, que hoje tem culto para 2.000 pessoas de manhã, culto para 2.000 pessoas à noite. Nós temos a sede, que já é diferente, em torno de 700 pessoas de manhã, 1.000 e poucas pessoas de noite, lotada. Tem os ingleses, 1.000 e poucas pessoas. Tem Canasvieira, 1.000 e poucas pessoas, reunido de manhã e à noite, tudo lotado. Tem Rio Vermelho, lotado também.
e em Bituba, lotado também. E o que eu quero dizer para você é uma coisa: quando tu semeia a palavra, as pessoas correm para Jesus. As pessoas não querem mais essa religiosidade xarope, julgadora, que diz que as pessoas vão para o inferno, que as pessoas não têm salvação para a vida delas, que elas não têm mais jeito para a vida delas. Eu estou aqui para dizer para você: não me interessa como você está, você tem jeito para Jesus. Você tem jeito para Jesus. Eu vou contar uma história para vocês aqui, é verídica, mas não é de valentia. Tinha uma pessoa em Floripa, tá? Ele até fez contato comigo semana passada, que ele está indo numa igreja lá no Rio de Janeiro, lá naquelas bibocas lá. Ele entrava em toda a igreja, xingava pastor, queria bater em pastor, mas fazia o diabo. E nós tentávamos recuperar ele. Ele teve na recuperação do Felipe, ele era o Magadafly, nós chamava ele, um baita de um cara. Eu disse: o dia que esse cara entrar aqui dentro, que esse cara me desafiar, esse cara vai ter para ele. Chega um dia, tá eu, nós temos um cara lá que é no interior a gente diz que é uma moça, né? Mas ele não é uma moça, é um cara dócil. O Sérgio, dócil. O outro cara do outro lado, já policial, e tinha mais alguém junto. E ele chega e ele me mete a boca. E eu fiquei quieto. Ele sentou na minha frente, eu sentado na escadaria do púlpito. Quando ele terminou de falar, eu só fiz isso aqui, ó. Vupt. Não aconselho de fazer o mesmo. Mas dei na orelha. Mas pegou essa parte aqui, ó, com gosto, que o bicho caiu do outro lado. Ele levantou. Tu me bateu no rosto. Eu disse: eu nem só te bati no rosto, como eu vou tirar a cinta e vou te dar uma surra de cinta agora. Porque agora não vai ser como. Ele disse: não, bispo Pedro, não faz isso, não faz isso. Ele se humilhou aquele dia, e hoje ele é fruto, e está nos caminhos do Senhor. Agora, gente, deixa eu te falar uma coisa, isso tem que ser inspirado, tá? Tem que ser inspirado. Porque se não for inspirado, tu vai levar uma surra, tá? Eu não tinha medo nenhum que ele ia tocar em mim. Eu sabia que era algo que Deus estava fazendo. Deus faz coisas loucas. E Deus quer louco nesse mundo hoje, que pregue a palavra, que pregue o evangelho. Eu fui gerado desse espírito, centro evangelístico, e esse espírito nunca saiu de mim. E eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje aqui. Quem de vocês que está aqui hoje, que quer dizer para Deus: Senhor, eu quero ser alguém que realmente vá fazer diferença na minha geração?